Bom, essa é a parte número 6 do estudo. Vamos continuar aqui. Quando Isaías disse isso, ele sabia do que estava falando, porque ele já tinha identificado o Messias através das suas próprias profecias. E ele tinha acesso a outros livros, da Torá e tudo mais. Então ele pôde somar muitas coisas e até mesmo a sua própria profecia. Quando ele escreveu Isaías 11, ele sabia de quem estava falando. Aí Deus aqui fala que vai castigar o rei da Síria, né? Porque ele fala que conquistou tudo através do poder dele, né? Aqui, ó. Verso 16. Pelo que o Senhor dos Exércitos enviará a tísica contra os seus homens. Definhamento. Contra os seus homens, todos gordos, e debaixo da sua glória acenderá uma queima, como a queima de fogo, porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda. Esse daqui é o Messias. Que abrasa e consume os espinheiros e os abrolhos da Síria num só dia, assim como a Babilônia cai num só dia, em Isaías 13. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando um homem se definha. O resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino saberá escrever o número delas. Olha, presta atenção aqui nesse verso. Daqui é o verso-chave. Esse daqui é o verso que fez o próprio Isaías compreender que os filhos dele era para sinais e prodígios, não somente para aquele tempo, mas para o futuro. Fez ele compreender que o servo Israel não era só o povo de Israel, mas sim também o Messias. E fez os escritores do Novo Testamento compreender que Emanuel é Cristo e que o restante que volta somos nós, e que essa profecia ainda está em vigor até o tempo do fim. Acontecerá naquele dia que o restante de Israel e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Olha esse texto aqui, ó. Os restantes, tá vendo? Sha'ar, se converterão. Shub é o mesmo nome de Isaías. Se eu mudar aqui para hebraico, você vai ver o mesmo nome de Isaías aqui no verso 21. Um resto voltará. E aqui é o tempo do fim. Será que não tem mais judeu hoje, remanescente? Será que não tem mais gentios, nações que voltarão para o Senhor? Aqui está escrito converter, mas a palavra é retornar, que eles chamam de techuvá. O apóstata Marcos Andrade Abraão ficava sempre falando de techuvá. Olha o techuvá que ele fez hoje. Fez o techuvá para a serpente de Gênesis, capítulo 3. Para ele que ele fez o techuvá, o arrependimento. O restante se converterão ao Deus forte. Esse Deus forte te lembra o quê? Qual é o nome do quarto filho que vai aparecer? Isaías 9. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte. O restante se converterá ao Deus forte. Sim, os restantes de Israel. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. De novo, o mesmo nome. Sha'ar, Shub. O mesmo nome, duas vezes no mesmo texto. Destruição será determinada, transbordante de justiça. Os judeus não sabem disso. Eles pensam que a história acabou lá em Isaías capítulo 7, é um contexto histórico, mas olha onde estão os filhos de Isaías. Porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos Exércitos, a executará no meio de toda a terra. Pelo que assim diz o Senhor dos Exércitos, povo meu, que habitas em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com a vara, e contra ti levantar o seu bastão à maneira dos egípcios. Lembra em Miqueias que fala que esta será a nossa paz quando a Síria vier e calcar a nossa terra e calcar os pés? Então a Síria tem que ir contra o povo de Israel ainda. E por que fala a Síria?
porque a Síria, no futuro, se você fosse olhar no mapa geográfico, ela constitui os mesmos reinos que estão ao redor de Israel. Turquia, Iraque, Irã, Turquia ao norte, Iraque, Irã e até a Arábia Saudita e os outros reinos islâmicos no Oriente e no Sul, o Egito. Todos eles vão cercar Israel. Por isso que eles correm perigo. Não temas a Síria quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se consumirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. Isso daqui só se completa em Isaías 12. Em Isaías 12 é o tempo final, não é tempo histórico. Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo, como na matança de Midian junto à penha de Horebe, e a sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como fez no Egito. Então precisa de alguém semelhante a Moisés, não é? Precisa de um profeta semelhante a Moisés, porque aqui o contexto está semelhante. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. A Síria vem a Ayat, passa por Migron e em Miquimás larga a sua bagagem. Passa o desfiladeiro, aloja-se em Gebá, já Ramá treme, Gibeá de Saul foge. A gente acha que isso daqui é só blá 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 blá, né? Isso daqui é uma mensagem que mostra o que há de acontecer no futuro. Ninguém melhor que judeu que sabe hebraico e pessoa que estuda coisas geográficas para compreender isso. Ergue com estrúdulo a voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís, ó pobre de Anatote. Você acha que isso daqui é para a gente passar lendo correndo, sabe? E achar que é tudo abobrinha? Deus está falando do futuro aqui. Madimena se dispersa, os moradores de Gebim fogem para salvar-se. Desse mesmo dia, a Assíria passará em Nob, agitará o punho ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, a árvore de alto porte serão derribadas, e as altivas serão abatidas. Cortará com o ferro as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso, que é o Messias. Olha quem é esse poderoso, olha quem é que conquista tudo isso. É contexto. Isaías não parou a profecia aqui no passado e de repente deu uma doida nele e ele foi para o futuro. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Jessé lembra quem? Alguém de Jessé lembra quem? Importante. Davi. Mas aqui Deus não está falando de Davi, porque Davi já ficou para trás. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, que é o rei da Síria, no final, o inimigo. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Olha esse verso. Nossa, esse verso aqui é incrível. Esse verso aqui vai aparecer no final do livro de Isaías. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto com o cabrito, o bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi, uma restauração total na terra. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e já a desmamada meterá a mão na cova do basílico. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será morada. Aqui é uma tradução completamente errada. A glória lhe será morada. Aqui diz que glorioso será o lugar do seu descanso.
Manuar, que é o nome de Noé, descanso. O lugar do seu descanso será glorioso. Aqui está apontando para um sábado na terra. É assunto que eles não vão compreender de maneira alguma. Naquele dia, presta atenção aqui, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do meu povo. Ó o filho de Isaías aqui, ó. É contexto histórico? Que for deixado da Síria, do Egito, de Patos, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá recolherá desde os quatro confins da terra. Olha o conflito do capítulo 7. Afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Essa união entre as duas casas de Israel, incluindo judeus e gentios, está em Oséias, com os 3 filhos de Oséias, e está aqui com os 3 filhos de Isaías. Esse é o remanescente que volta. O resto voltará. E isso é porque Emanuel, Deus é conosco. Eles vão colocar os inimigos e vão tomar os inimigos por presa e despojo. É o filho de Isaías, todos os filhos de Isaías e de Oséias. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do ocidente. Está vendo? Os fragmentos do nome dos filhos de Isaías. Juntos despojarão os filhos do oriente. Aqui, ó. Isaías. Nome do filho de Isaías. Contra Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhe serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo, outro filho de Isaías, Shaar, e aqui é o Shaar Shub. Não sei se estou pronunciando certo, mas é um restante e voltará, porque esse restante é o que está voltando ao Senhor. O que não volta é destruído. Que for deixado da Síria, que houver, como houve um caminho, né, está seco, como houve para Israel no dia em que ele subiu da terra do Egito. Aqui precisa de um profeta semelhante a Moisés. Aí vem o capítulo 12, com um mistério que eu vou explicar para vocês nos outros vídeos. Eu vou terminar esse estudo aqui, irmãos, porque ele está muito grande. Eu quero saber se vocês estão compreendendo até aqui. É claro que tem muita coisa para explicar ainda, mas vocês leiam Isaías 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Leiam tudo isso. Se quiserem, pegam um áudio bacana aí no YouTube, ouçam do capítulo 1 até o capítulo 12, volta, ouça de novo, volta, ouça de novo, em outra versão, volta, faz igual eu fiz. Aí vocês vão compreender o porquê que Israel vai ser dominado. Porque eles negam o Messias. Eles estão interessados só em negar o Messias. Ainda que tivesse escrito tudo como eles queriam que estivesse escrito a respeito do Messias, eles não iriam acreditar que um dia o Messias veio na Terra. Então não é problema de Alma, Betulá, não é problema de Mateus errou, falando de uma virgem, que Jesus é da tribo do Espírito Santo, não é essa a questão. A questão é o coração infiel à Torá. Porque se crescem em Moisés, creriam no Messias. Se crescem em Moisés, creriam no livro do profeta Daniel. E no livro do profeta Daniel mostra o Filho do Homem recebendo poder, honra, glória e reinos e ascendendo aos céus até a destra de Deus. E isso é no tempo do 4º reino. Então, eles correm sério perigo por isso. Tá bom, eu vou finalizar aqui, irmãos. Uma leitura grande, estendida, mas creio que valeu a pena. Tem mais 2 mapas ali para eu usar, mas eu quero ver se vocês estão entendendo até aqui para eu continuar o estudo. Tá? Fiquem todos na paz de Cristo. Deixa o like no vídeo, compartilha e comenta. Tá? Deus abençoe a todos.